Pessoal, e eu esqueci de falar, algumas coisas aí em relação às matérias do ensino médio, em relação a esses componentes curriculares para o ensino médio. Pensa no ensino médio clássico ou esse novo ensino médio com disciplinas diferentes, essas novas disciplinas aí, nomes bonitos, né? E aí, uma coisa que eu errei também aqui, quando eu falei no... Eu errei não, esqueci de falar no vídeo anterior. Eu elenquei essas disciplinas clássicas e eu acabei esquecendo o inglês. Então é muita matéria, muita disciplina e eu acabei esquecendo da disciplina de inglês. Então olha só, nós temos 12 disciplinas, né? Língua portuguesa, matemática, geografia, história, artes, educação física, biologia, física, química, filosofia, sociologia. E eu tinha esquecido o inglês, que é uma matéria muito importante e é interessante que se tenha aí no ensino médio. E, e, aí, e aí eu falei aquilo, né, que você tem no ensino médio noturno, você tem 4 aulas de português, 4 aulas de matemática. De manhã são 5 aulas de português, 5 aulas de matemática. E aí a gente vê que são muitas aulas. Isso não sei até onde isso é interessante, nessa quantidade de aulas, né? É um conteúdo importante que vem desde o ensino fundamental, português e matemática, mas esse excesso de aulas aí, e por um outro lado a carência de aulas do outro lado, né? Você ter carência de aulas, né? Eles cortarem, não ter educação física no noturno, não ter artes são 3 séries, né? Primeira, segunda e terceira série. Às vezes tem artes na primeira série, na segunda série já não tem artes, no terceiro ano não tem física, no segundo ano tem uma aula só de física. Então uma quantidade muito alta de aulas de português e matemática, em detrimento dessa ausência de aulas de artes, de educação física. Então é um negócio estranho aí, um negócio que na minha visão não é muito bacana. Então assim, falando da educação física, por exemplo, então você tem lá o prédio onde funciona essa escola de ensino médio, nesses prédios estaduais, essa escola estadual, e hoje nas escolas aí você a, tem a quadra coberta e tudo mais. Então essa conquista aí de hoje você tem uma quadra e coberta e tudo mais. Então pode-se ter sim aula de educação física à noite. Ela não precisa acontecer só na quadra, então acontece em sala de aula também, porque são muitas aulas e muitos professores, muitas turmas, né? E precisa, então não dá para todo mundo usar a quadra ao mesmo tempo também. Às vezes sim, às vezes não. Mas é interessante que tem ali à noite para aluno fazer essa aula de educação física, que pode ser na sala de aula, pode ser na quadra, pode ser no pátio, não sei. Mas é interessante que se tenha. Então, olha só. Uma coisa que a gente pode pensar, então aqui eu tenho 12 disciplinas clássicas, né? E também nós temos essas 7 disciplinas diversificadas, essas disciplinas novas para o ensino médio. E uma coisa que eu falei que ficou estranho também, eu falei em educação financeira, eu falei que essa disciplina você pode atribuir para um professor de matemática ou geografia, a princípio, né? Ficou meio estranho, educação financeira e professor de geografia, é porque quando eu coloquei antes aqui, eu tinha colocado, na verdade não era educação financeira, era economia e finanças. Aí, economia, pensando em economia global, economia macro, micro, essa economia macro e micro, né?
Então faria muito sentido, né, para professor de geografia. E aí depois, quando eu fui falar, eu troquei, eu falei, não, vou falar educação financeira, que já é uma disciplina que está acontecendo aí na rede pública. Então, educação financeira, que aí é para professor de matemática, nesse caso. Mas se for economia e finanças, aí professor de matemática e geografia. Outra disciplina nova e interessante é programação informática. Então, são assuntos e conteúdos aí que o professor pode estar abordando. Então, a princípio, a gente pensa no professor de matemática, por exemplo, ou professor de física. Então, assim, essas novas disciplinas, na verdade, eu acho que o mais sensato aqui seria deixar em aberto, né? Você não restringir para atribuir para um professor de uma disciplina específica, de uma área específica, porque, por exemplo, eu sou formado em física, mas eu não tenho conhecimento de programação informática. Robótica, o, o básico ali a gente tem um certo conhecimento, mas não é a minha predileção, digamos assim. Então depende, às vezes um professor de química, às vezes até um professor de história ou de artes, ele se aprofundou nesse assunto, ele fez algum curso por aí. Então ele tem um conhecimento maior sobre alguns desses assuntos aqui. E tendo o curso, uma formação, né, um curso de formação. Bom, voltei aqui. Então esses cursos aqui, o professor tendo um interesse por esses cursos, tendo os slides, um livro em PDF disponível na internet para o professor preparar as aulas, tendo cursos aí de formação na internet, videocursos. Então, do interesse do professor das diversas áreas, o importante é que haja um interesse, né? Então, deixem aberto para ele atribuir essas aulas aí para complementar a carga horária dele. E aqui nós temos 7 disciplinas diversificadas. Então, olha só, no ensino médio de manhã, nós temos 6 aulas por semana, então 6 aulas por dia, 30 aulas por semana. No ensino médio da noite, nós temos 5 aulas por dia, 25 aulas por semana. Então, se a gente pegar essas 12 disciplinas clássicas, uma aula de cada, mais 7 disciplinas diversificadas, uma aula de cada apenas, então dá aqui 17, 18, 19 aulas. E dá para então, a gente colocar pelo menos uma aula de cada nas 3 séries do ensino médio, né, na primeira, segunda e terceira série, e ainda outras a gente aumentar para 2 aulas, por exemplo, português e matemática, que gosta de ter bastante aulas aí. E outras disciplinas também para fechar essa carga horária semanal para esses para esses alunos aí. Então tem espaço para todo mundo. Então o importante aqui é falar isso, né? Que tem espaço para todo mundo. Se a gente pensar o ensino médio noturno ou de manhã só com as disciplinas clássicas, então à noite que tem 25 aulas, dá para colocar 2 aulas de cada e dá 24 aulas, ainda sobra uma aula vaga. E de manhã dá para colocar as 24 aulas, mais são 30, né? Mais 6 aulas, então mais essas disciplinas diversificadas aí também. Uma aula de cada e excluindo uma delas, né? Então tem espaço para todo mundo e para ter uma quantidade certa de aula. Então isso que é importante, isso é o que eu tento falar aqui. E aí vem o seguinte, por que é interessante às vezes você ter apenas 2 aulas ou talvez até uma aula só? Por que isso é interessante? Mas se você tiver menos aula, o aluno não vai aprender. Aí que vem, né? Eu observo assim, se você tem uma aula só,
por semana, por exemplo, 2 no máximo, ou durante o período, o dia lá, né? Manhã ou noite, você tem, o aluno tem, por exemplo, uma aula, a primeira aula com o professor é língua portuguesa, primeira aula. A segunda aula vai ser uma aula de matemática, aí tem um intervalo. Aí na terceira aula tem aula de geografia, na quarta aula, aula de história, na quinta aula, aula de artes. Isso à noite, aí acabou o período. Então assim, ele teve 5 aulas dessas disciplinas ali na semana. E assim, quando você faz isso, a gente vê que a aula fica mais dinâmica, fica mais dinâmica. Então, se você coloca muita aula, principalmente se tem aquelas dobradinhas, né, 2 aulas, que é o máximo que eles deixavam, né? E aí imagina no outro dia ter mais 2 aulas com aquele professor, aquela professora, com aquela disciplina, depois mais 2 aulas. É um negócio complicado, fica muita aula, às vezes fica muito maçante. E dá aquela impressão que o tempo não passa e tal. De manhã você tem 6 aulas, então imagina, então é muita aula, muita quantidade. E isso eu acho que pode, isso é o que causa um certo desinteresse por parte do aluno também. Então quando você faz dessa forma, as aulas ficam mais fluidas, mais interessantes, mais dinâmico, então o tempo passa mais rápido. Às vezes isso pode melhorar o interesse do aluno pela escola, pelos componentes curriculares, valorizar mais, né, pelo fato de ter menos aulas. Então, se você tem muita aula, às vezes acaba sendo desinteressante, o aluno acaba não gostando, fica menos dinâmico ali. Então, essa dinâmica de entra um professor, aí tem uma aula lá, depois sai, entra outro. Então, eu acho mais dinâmico, bem mais interessante e acaba sendo mais interessante, o aluno acaba achando mais interessante, na minha visão. O problema é, às vezes tem a aula e não tem professor. E aí o aluno fica de aula vaga, não tem aula, e aí sai mais cedo, aí fica tudo debandado. Então aí é ruim. Meu Deus, 12 minutos já de vídeo. Então é importante que haja o quê? A presença do aluno nessas aulas, são muitas disciplinas, né? E o engajamento do aluno. O engajamento do aluno, a gente vê que é interessante que pelo menos ele assista, ouça a aula do professor, veja aquela aula, mas o engajamento são muitas disciplinas, muitos professores, então o aluno vai se engajar de acordo com o interesse dele. Então não pode ser nada algo muito forçado, então ficar obrigando o aluno a fazer tarefas e fazer um monte de coisa. O importante é que ele assista, presença. E por fim falar o seguinte, e quando a gente pensa em disciplinas diferentes, também atribui para professores diferentes, porque aí também perde essa dinâmica. Se, por exemplo, você tem aula de língua portuguesa com uma professora, e aí depois aula de projeto de vida, na primeira série do ensino médio, por exemplo, com a mesma professora, e depois aula de teatro com a mesma professora, então aí já fica desinteressante. Então o legal, para deixar dinâmica, é justamente você ter, por exemplo, uma aula por dia e com professores diferentes. Então isso acaba gerando esse interesse, na minha visão, acaba sendo mais interessante para o aluno um ensino médio dessa forma aí. Seja de manhã, seja à noite.